Vamos falar um pouco sobre impostos, tá? Sobre o sistema tributário. Vamos dar uma questão aqui, falando sobre um imposto específico, que é o imposto sobre a propriedade territorial rural, tá? Então vamos lá, vamos ler em conjunto o enunciado da questão e depois entrar um pouco nas explicações de cada uma das assertivas que nos são oferecidas dentro da questão, tá? Os impostos são modalidades de tributos cuja cobrança tem por fato gerador situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Assim, indique qual opção que não condiz com a realidade referente ao imposto sobre a propriedade territorial rural. A primeira assertiva A é de competência da União. Assertiva B tem suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Alternativa C, assertiva C, sua destinação legal distribuída entre a União, com 50%, e os estados, com os outros 50%, onde os imóveis estiverem situados. Assertiva D, são contribuintes o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. E a alternativa assertiva E tem como fato gerador a propriedade, o domicílio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona urbana do município. Então, para que nós possamos responder essa questão, nós vamos ter que entrar um pouquinho dentro da legislação específica deste imposto, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar na Lei 11.250 de 2005, que regulamenta no seu inciso 3 do parágrafo 4º o artigo 153 da Constituição Federal, que diz: a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição Federal, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários e de cobrança do imposto sobre a propriedade territorial rural, de que trata o inciso 6º do artigo 153 da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal. O parágrafo 1º mostra que, para fins do disposto no caput deste arquivo, deverá ser observada a legislação federal de regência do imposto sobre a propriedade territorial rural. Seu parágrafo 2º mostra que a opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. Ou seja, o ITR vai incidir inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Considera-se como imóvel rural a área contínua formada de uma ou mais parcelas de terra, localizada na zona rural do município. O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no município onde fique a sede do imóvel, e se essa não existir, deve ser definido como onde se localiza a maior parte do município onde se localiza a maior parte do imóvel. Quem é o contribuinte do ITR? É o proprietário de imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro. É responsável pelo crédito tributário o sucessor a qualquer título. O valor do imposto será apurado aplicando sobre o valor da terra nua tributável a alíquota correspondente considerando-se a área total do imóvel e o grau de utilização. Tá? Nós falamos lá atrás de não incentivo às terras não produtivas. Está aqui.
Na hipótese de inexistir área aproveitável, serão aplicadas as alíquotas correspondentes aos imóveis com grau de utilização superior a 80%, observada a área total do imóvel. No seu parágrafo 2º, em nenhuma hipótese o valor do imposto devido será inferior a R$10. Ou seja, dentro do nosso gabarito, nós temos a alternativa C. Sua destinação legal é distribuída entre a União e os Estados, onde os imóveis estiverem situados. Perfeito?